bem-vindo a mais um programa Transparência. E hoje quem vai colaborar comigo na entrevista é a vereadora Viviane. Tudo bem, vereadora? Hoje você não vai ser tão entrevistada, nós vamos entrevistar, não é? Vamos procurar saber mais um pouco sobre um assunto importante aí para a nossa cidade e para o mundo também, né? Tá, e você escolheu esse assunto que, além de atual, tá perigoso deixar de falar nele, né? Como não falar, né? Como não falar da água. Tá, eu gostaria que você então apresentasse o seu entrevistado, o nosso entrevistado. Nosso entrevistado de hoje é o professor Luíde, né? Obrigado. Um grande especialista aí que fala sobre água como ninguém. Tenho o prazer enorme de poder estar aqui com ele hoje para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto que fala tão bem, né? Que ensina tão bem. Eu agradeço, na realidade, Sérgio Viviane, a oportunidade de poder, inclusive, dar uma orientação e dar uma explicação para o pessoal sobre o tema importantíssimo que é a água. Afinal de contas, 80% do nosso corpo é água, né? Eu já percebi que o senhor é entusiasta, né? Sim. Já trouxe uma parafernália que vai dar uma aula, né? Que bom, é isso que eu esperava, né? mesmo. O professor Luíde, ele é um grande amigo. Nós estudamos juntos na pós-graduação, né, fazendo gerente de cidade. Claro. E ele tem uma gama de conhecimentos para nos dar sobre esse assunto, sobre a água. Ô, professor, a vereadora fez um comentário antes, ou uma pergunta antes de entrarmos. Claro. Já estávamos entrando. É. Vai ter racionamento? Racionamento, que é o que todo mundo deve estar querendo saber, né, vereadora? Com certeza. Vai ter racionamento em Ribeirão? Nós precisamos fazer esse racionamento em Ribeirão Preto? Olha, eu acho que quem poderia dar a melhor resposta seria o próprio pessoal do DAERP. Tá? Mas eu acredito que não. Acredito realmente que não. Se a população tomar consciência dos seus atos, nós fugimos disso tranquilamente. Agora, se continuarmos a gastar a quantidade de água que nós gastamos, é natural que vai chegar um dia. Só para vocês terem ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que para uma pessoa tomar banho, escovar os dentes, lavar roupa, cozinhar, veja, ela precisa de, por pessoa, 80, no máximo 90 litros de água por dia. Bom, Brasília gasta 1.500 litros de água por dia por pessoa. Ribeirão Preto, num período normal, em torno de 200 litros. Na época de calor mais intenso, chega a mais do que isso. Por quê? Porque as pessoas, eu estou pagando, larga a torneira aberta. Então, só o fato de você deixar a torneira aberta, veja, o fato de lavar não só a sua calçada, porque quando eu estava no DAERP, cheguei a dar 70, 80 palestras por mês nas empresas, eu batalhava muito com os adultos, muito mais com os adultos e também com as crianças, mas mostrava aos adultos que, afinal de contas, o primeiro professor das crianças, quem é? Os adultos. São os pais. São os pais. Tudo bem que ela diz assim, mas a gente educa as crianças para afetar os pais. Concordo, também isso vale. Mas eu mostrava para o pessoal as atitudes que a gente tinha. Sabe? São atitudes que passam até despercebidas, mas muito importantes para cuidar desse ouro. Na realidade, nós chamamos hoje a água de ouro azul. Né? Mas a água é barata, se formos pensar bem. Ela, embora um bem tão valioso, mas ela é barata, por isso que as pessoas gastam tanto. Olha, eu vou ser sincero para você, eu tenho, meus parentados é tudo italiano, né? Eu sou no italiano, falo muito bem no italiano. Na Itália a água é cara, vejam vocês. Em outros países a água é cara. A água no Brasil é barata. Não, mas é que a gente ganha pouco. Não, mas enfim, acaba sendo em barato. As países... pessoas deixam a torneira aberta lá e vão papear com o vizinho. Verdade. Mas em outros países, realmente, que ele falou, faz todo sentido. Realmente, a água é cara. Eu me lembro de algumas viagens que eu fiz, falei assim, vamos comprar alguma coisa e aproveitar e pedir um copo d'água, porque é bem por aí mesmo, né? Bem cara. Me desculpe, Vila. Na Itália, é mais caro você pedir um copo d'água do que pedir um copo de vinho. Pra vocês terem ideia. Então, são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Essa por verdade. Como você disse, Sérgio, como o valor da água é barato, apesar de que a gente achar que é caro, veja, o pessoal, não, eu estou pagando, não tem problema nenhum. Lembra de uma coisa interessante? Como o pessoal começou a economizar energia elétrica? Quando mexeu no bolso.
E o que vai acontecer agora também. O que vai acontecer agora. Pode se preparar que a energia elétrica vai subir. Parece que vai subir 26%. Então, pelo menos estão pedindo. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai lá e vai ficar o quê? Apagando a luz. Não é verdade? Agora com a água não tem muito como que fazer. O senhor mesmo falou, né? Nós temos 60%, 80% do corpo com água. Nós precisamos de água, nós podemos viver sem o ouro, mas precisamos de água, né? E claro. O que fazer? Essa questão realmente é muito importante. Como economizar? Quais são os critérios para poder economizar? Bom, eu digo o seguinte, o órgão público está tentando fazer a sua parte. Se está fazendo grande ou pequeno não interessa, mas está tentando fazer a sua parte no sentido de que conscientizar a população. Quando eu estava no DAERP da escola, eu cheguei a dar 80 palestras nas empresas, na Nestlé, na 3M, na tudo mais, chamando a atenção, mostrando, com detalhes que eu trouxe até para vocês verem aqui, que, como eu brinco às vezes, né? A gente contamina a água só de olhar para ela. Para com isso, professor. Peraí. Como é que eu vou contaminar a água só de ficar olhando para ela? Então foi o exemplo que eu trouxe até. Eu tenho uma torneira. Agora você vai fazer com ela, porque eu já sei. Eu não conheço, então. Vai ser comigo agora. Pode ser, Vivian. Por favor. Eu vou chamar de Vivian, porque afinal nós estudamos juntos, né? Mas abra a torneira, por gentileza. Isso. Se a câmera tiver, se abrir demais, abre menos. Isso. Pensa comigo. Está saindo água? Está. A torneira está saindo água, tudo bem. Para onde ela está indo? Para o ralo? Você não faz mais nada, simplesmente deixa a torneira aberta. Você vai beber essa água aqui? Não. Você concorda comigo que eu acabei de poluir a água simplesmente numa atitude de deixar a torneira o quê? Aberta? É verdade. Não é verdade? A gente não pensa nisso, só quando alguém faz esse demonstrativo que a gente começa a pensar, né? É verdade, né? É verdade, já não é mais uma água potável. Já não é mais uma água potável. Como eu disse para você, a água no planeta nunca vai acabar. Aqui eu tinha 10 milhões de anos, continuo tendo hoje. Eu tenho uma força da natureza, uma das 5 forças da natureza, que é a força da gravidade, que faz com que eu não perca uma gota sequer para o espaço. Então a água que eu tinha há 10 milhões de anos passados, continuo tendo hoje, e eu vou ter daqui a 10 milhões de anos futuros. Não é? Por isso que quando eu vejo na imprensa alguém dizer a água do planeta vai acabar, me desculpe, está errado. A não ser que ele coloque o adjetivo potável ou limpa. Tá. Aí sim, o que pode vir a acabar, entre aspas, é uma água limpa, potável. Porque água suja, eu tenho água, simplesmente sujo a água. Eu continuo tendo água, só que agora ela passa a ser o quê? Suja, contaminada, imprópria. Não é verdade? Então é importante a gente especificar isso para as pessoas entenderem. Agora, o senhor deu uma explicação aqui, uma prévia fora do ar aqui, sobre o aquífero Guarani. Exatamente. Eu achei muito legal para os telespectadores entenderem isso. Eu também pensava que o aquífero Guarani era uma bolsa de água. Não. Até ouvi uma pessoa falar isso no rádio, dizendo que Ribeirão tem tipo um saco plástico de água. Embaixo só da gente. Embaixo da gente. E esse tem um outro saco lá para não sei aonde, um outro saquinho lá para onde, que são vários, porque o aquífero do Guarani é muito grande. É extenso, maior, ele pega 3 países e 8 estados. Mas a sua explicação para mim foi um pouquinho diferente, eu gostaria que o senhor fizesse. Claro, então deixa eu explicar. Em alguns aspectos, o que foi colocado por essa pessoa está correto. O aquífero Guarani não é uma coisa assim, completa de água. Não é uma lagoa debaixo da terra. Não. Foi um exemplo dado por um professor que eu achei assim fantástico. Realmente eu achei fantástico. Como diz, né? Nada melhor do que dia após dia para a gente aprender. Imagine uma laranja. Ela não é formada por gominhos? Sim. Né? Vários gominhos. Então aqui a soma de tudo aquilo vai formar o aquífero Guarani. Acho que foi essa a explicação que eu ouvi. Isso. Então nós estamos em cima, veja, de um gominho, um daqueles. Do lado tem um outro, do outro lado tem um outro, do outro lado, e somando tudo isso, dá o aquífero Guarani. Mas o que normalmente a gente explica para o pessoal é o seguinte, quando a gente trabalha, o que é o aquífero Guarani? Pessoal, é a água que está aqui embaixo. Não, pera um pouquinho só, vamos com calma. Você acha que tem um rio embaixo da gente?
Tem um rio. Não, não tem. O que a gente pensa é isso, né? Tem um rio subterrâneo. Não tem. Olha, eu trouxe. Veja, o aquífero Guarani, ele é formado por uma rocha, todo mundo chama de pedra. Não, pedra é a mulher do Pedro, peraí. Isso é uma rocha, certo? É areia que durante milhões e milhões de anos, ela foi compactada, prensada, e ela adquiriu essa forma. Por ser areia, nós chamamos isso de arenito. Se eu pegasse um pouquinho de água, por sinal fui eu, viu, que fez tudo isso daqui, sou eu responsável pelo copinho do aquífero Guarani. Se eu jogasse essa água aqui, o que iria acontecer? Esta rocha iria absorver, como uma esponja. Isto que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é uma rocha chamada arenito, arenito butucatu, encharcada de água, encharcada. Inclusive eu queria que o câmera mostrasse aqui, ela tem várias camadas, né? Dá para perceber aqui várias camadas. Isso aqui, por que essas camadas? São as eras geológicas da formação dessa rocha. Então, tá? ok. Então, os sedimentos... Demorou milhões de anos. Milhões de anos para formar esse aquífero. Vai demorar milhões de anos. Interessante. E aí, em cima disso, a nossa região é uma região rica em basalto, que é esta rocha. Popularmente, a gente chama ela de pedra britada. Geologicamente, cientificamente, ela é chamada de basalto, em cima disso. E por fim, em cima disso, eu tenho uma camadinha de terra e tenho quem? A cidade de Ribeirão Preto. Legal. O que o órgão público, o que o DAERP faz? Com uma broca especial, veja, fura a rocha até chegar ao quê? No arenito, isto é, no aquífero. E aí começa a sugar a água e distribui para a população. Por que a água de Ribeirão Preto é tão boa? Gente, eu vou só dar um exemplo, que até o pessoal gostaria que eles realmente pensassem. Ribeirão Preto foi conhecido por o quê? Pinguim. Pinguim. Chopps do Pinguim. Você foi no Chopps do Pinguim? E sempre falaram que era água, né? Exato. O Chopps, na realidade, ele é formado por malte, lúpulo, cevada, um pouquinho de álcool. Veja você, água. Se você põe uma água de boa qualidade, você vai ter um Chopps de boa qualidade. Você vai pôr uma água tratada de não qualidade, você vai ter um Chopps de não qualidade. E o exemplo típico eu falo, refrigerante. Um refrigerante famoso, um Coca, alguma coisa assim. Experimenta a Coca-Cola de Ribeirão Preto e experimenta a Coca-Cola de São Paulo. São Paulo é água tratada. Ribeirão Preto é água do aquífero Guarani. Nossa, mas há uma diferença. Há uma diferença. A gente sente essa diferença. A água de Ribeirão Preto, olha, eu sou químico, sou professor de química industrial, tudo mais. Ajudei meu sogro a montar uma indústria de água mineral, montei em Ribeirão Preto. Veja, a indústria dos copinhos, fui eu responsável por isso. E eu posso dizer para vocês, a água de Ribeirão Preto pode ser considerada uma água mineral. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Isso é muito importante, né? A gente refletir sobre isso. Estou pensando aqui uma coisa. Tá em pauta aí essa coisa de bombas do DAERP, que queima, e todo mundo acha que as bombas do DAERP vêm aqui no Rio. Não é? Eu pensava isso. Porque todo mundo pensa que tem um rio subterrâneo. Então a bomba é baixada lá e pega água. A coisa é mais complexa do que as pessoas pensam. Não está faltando informação para as pessoas, não. Eu mesmo não tinha essa informação. Obrigado, viu, vereador? Porque hoje nós vamos ficar sabendo de muita coisa. Muito importante saber mesmo. Essa operação do DAERP é muito complicada, tão complexa. Não é tão simples assim, só pôr uma bomba lá e pronto. Não, então vamos analisar uma coisa. Eu quero deixar bem claro o seguinte. Sluide, você está defendendo o órgão público? Eu estou dizendo a verdade. Como eu disse, o órgão precisa melhorar? Claro, todos nós precisamos. Eu tenho uma empresa de biotecnologia, eu preciso melhorar minha empresa. Lógico. Isso não tem sombra de dúvida. Claro, isso em qualquer setor. Mas veja você, o aquífero a maior parte do aquífero na nossa região está em torno de 200 metros. Se você pensar 200 metros, cada quarteirão são 100 metros. É verdade. 200 metros dos 2 quarteirões. Às vezes, até mais, para chegar até essa rocha. Porque não é assim retinho, não. É tudo irregular, o subsolo. Certo. Não é verdade? Então, veja, para descer uma bomba até lá, para subir essa bomba de novo, caso ela dê algum problema,
Não é coisa de meia hora. Eu já vi, eu presenciei o trabalho do pessoal do DAERP. Olha, todo mundo critica o pessoal do DAERP. Eu vou ser honesto para você, muito franco. Veja, tem muita gente no DAERP boa, que quer trabalhar, que quer fazer, mas, poxa, para tirar uma bomba é coisa de um dia e meio, porque são 200 metros, vem um guindaste, puxa lá em cima, tem que tirar a solda, tem que rosquear. Pessoal, quer dizer, é um trabalho, não é fácil. E não deve ser uma bomba comum de piscina, por exemplo. Não, é bomba especial. Vixe, é uma bomba especial. É isso que eu estou me atendo aqui, porque se é da rocha que sai a água, é algo muito específico. Sim. Essa bomba eu não encontro ali na Francisco Junqueira. Não. Esse projeto, né, do PAC, que vem a verba do PAC, 60 Sim. milhões, mais a verba de Ribeirão Preto, para melhorar essa questão do abastecimento e também para acabar com os vazamentos, ele seria suficiente para melhorar essa tecnologia do DAERP que temos hoje? Sim, eu acho que sim. Olha, eu vou ser sincero para você. Eu estou admirando o trabalho do Marcos. Posso? Pode. A aguinha que eu que fiz. Enquanto o professor toma água ali, vereador, é muito importante a senhora ter trazido ele, porque até os outros vereadores precisam assistir esse programa, porque não que eles não saibam, mas às vezes não estão tão familiarizados com isso. Porque essa questão da água é uma questão muito técnica. Então, nós precisamos conversar com pessoas técnicas, com especialistas desse assunto, para poder nos esclarecer vários pontos. Por exemplo, até essa questão do PAC, da verba do PAC, esse dinheiro que vem para poder melhorar o DAERP em Ribeirão Preto por questão da água, a gente tem que saber até que ponto que ele vai melhorar, que é a pergunta que eu fiz para ele, até que ponto que isso vai melhorar, até que ponto que isso é suficiente, né? Para nós sabermos qual que é o caminho que realmente Ribeirão tem que tomar. E qual o rumo que o próprio DAERP tem que tomar, porque é uma coisa muito técnica. Com certeza. Precisa dar apoio para a autarquia, não só para reclamando também. Claro, eu tenho certeza que o dinheiro que vai vir vai ajudar muito o DAERP, vai ajudar muito. Marco Antônio, e eu tenho que admitir, o pessoal fala, a Darcy está trabalhando, está indo atrás. Olha, eu trabalhei no DAERP em 2 administrações. E não quero dizer que a anterior estava muito boa, mas tem que continuar o trabalho, é o que a Darcy está tentando fazer. Mas a gente tem que entender, gente, nós estamos numa cidade com 600 mil habitantes. Nós estamos numa cidade que você vai de ponta a ponta, você não vai em 5 minutos, você leva às vezes até 1 hora. Então, é preciso também que o DAERP mude algumas coisas, tipo colocar escritórios lá em outros lugares para a máquina não ter que sair daqui, lá do outro lado. Essas coisas precisam mudar. Então, não podemos esquecer é o que o Marco Antônio está fazendo agora. E não podemos esquecer também que a rede de abastecimento é antiga, ela tem mais de 50 anos. Então, assim, não foi uma coisa que foi mudada ao longo do tempo e de repente agora está ruim. Não, ela simplesmente está lá há 50 anos e acabou. Vamos falar uma coisa que é verdadeira que o professor está falando. Tem algumas coisas ruins? Tem. Tá vazando água na cidade? Tá. Agora, não é esse governo, ou mesmo o anterior, que começou a quebrar as coisas. Coisa de 50 anos, não, né? Olha, e o próximo governo vai encontrar essa dificuldade, porque vai ficar mais velho ainda. Exatamente. Então, esse trabalho precisa ser feito, né? Alguma coisa precisa ser feita, né? Que é o que a verba... Mas eu posso fazer umas colocações interessantes. Imagine que esse daqui é um cano. Bom, eu sou químico, tá bom? Então, os primeiras tubulações eram de terra, né? Era manilha. Manilha. Depois passou a ser... acho que nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Era um cano feito de barro. Eu sou um jovem, tá? Idoso. Jovem, idoso. Depois passou a ser ferro. Depois passou a ser ferro galvanizado. Agora passou a ser plástico, um plástico especial. Quer dizer, vejam você, só para vocês terem ideia, a região central de Ribeirão Preto deve ter cano com mais de 100 anos. E aí o que acontece? Há 100 anos atrás, não passava ônibus com esse número de pessoas. E aí o que nem carretas, nem carreta. Aí, principalmente no posto de gasolina, você já viu o tamanho da carreta que passa? Haja asfalto. Olha, meu irmão mora em Bauru. Eu vou ser sincero para vocês. Eu estive em Bauru, haja buraco em Bauru. Pelo amor de Deus. É um problema que todo mundo está enfrentando, né? Inclusive, toda a cidade está enfrentando. Não adianta você só criticar. Não, e não tinha tanto carro também, né? Exato. Né? Então, o cano vai enferrujando. Estoura aqui. O DAERP vai, com toda boa vontade, conserta aqui. Daqui a pouco, essa parte está podre. O que vai acontecer? Estoura aqui.
Aí a população diz assim, não, porque o DAERP não trabalha. Não, não é assim. É porque tem que trocar toda uma rede, Toda né? uma rede. Só para você ter ideia. A nossa rede dá para você ir para São Paulo e voltar 6 vezes. Aí você faz o cálculo, se Ribeirão Preto a São Paulo são 300, nós temos quantos 1000 quilômetros? Vai trocar isso de um dia para o outro? Não vai. E a cidade está o quê? Crescendo. Agora, vereadora, deixa eu cortar aqui. A senhora falou do PAC. A Câmara, a senhora, os outros vereadores estão preparados para fiscalizar isso? Porque, por exemplo, o DAERP deve receber uma verba para isso. Claro. Isso, claro. Estão preparados para fiscalizar isso, para estar junto com a população? Olha, esse dinheiro tem que ser mesmo usado para isso. Mas vai combater a um corrupção. dinheiro, é um dinheiro carimbado, ele precisa ser usado e todos os vereadores, não acredito que não tenha um que esteja contra, todos os vereadores têm que estar preparados sim para poder fiscalizar e fazer com que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível para que realmente tenha benefício para a população. E combater a corrupção, tem que fiscalizar mesmo, que a gente sabe. Mas é a função do vereador. Aqui né? ou lá vai alguém querer dar um jeitinho. Vocês Mas essa é a nossa função isso? número 1, é fiscalizar. Então nós estamos aqui para fiscalizar todo esse investimento que vai ser feito em prol da cidade. É muito importante a gente trabalhar nessa fiscalização e conversar com técnicos, né? Conversar, saber qual que é o melhor caminho, se isso é o suficiente, vai precisar de mais. Exatamente porque estamos falando de um assunto importante hoje, importante que já era importante ontem, é importante hoje e é muito importante para amanhã. Agora, professor, voltando a falar aqui, então, essa questão do aquífero aqui, esse trabalho do DAERP, na sua opinião, é um trabalho bem feito? O DAERP está tecnicamente capacitado para isso? Então, olha, porque todo mundo fica falando, o DAERP não presta, o DAERP é isso, aquilo. Eu não estou trabalhando, vou deixar bem claro, eu não trabalho no DAERP. Não, okay? Entendi, mas eu quero mas dizer assim, eu estive no DAERP. Não está uma injustiça? Assim, e como? Uma injustiça, claro. Que trabalham aí, ralam aí para cá. Olha, é claro que nós estamos na televisão e a gente não pode falar certas coisas. Mas veja, o DAERP é responsável pela distribuição da água e da coleta do esgoto. Certo? Então vamos raciocinar como ser humano. Eu tenho uma equipe que trabalha no sistema de abastecimento de água e tenho uma equipe que trabalha no sistema de coleta de esgoto. Não é? Esgoto é uma coisa agradável de se até conversar, de se ver, de se mexer? Com certeza não. Com certeza não. É aí, como eu disse, né, eu dava muito isso nas palestras quando estava no DAERP. Vejam assim, pessoal, a cultura brasileira, quer ficar livre de alguma coisa? Quero. Onde? Joga no privado, dá descarga. Jogou na privada, deu descarga, e fiquei livre. Não é assim. Olha, se eu trouxe aquela garrafinha de óleo, não é? Aqui, está aqui a garrafinha, tá vendo? Eu falo assim, ó, o óleo que a gente usa para cozinhar. Tem gente que joga isso na pia. Né? Gente, por que você vai no médico e a primeira coisa que ele pergunta para você, como é que está o teu colesterol? Está alto ou está baixo? Se o colesterol estiver alto, vai entupir o quê? As artérias, as veias, e você vai o quê? Bye bye, morrer. Você joga óleo dentro da pia, né? Esse óleo vai para o esgoto, vai para a tubulação, forma uma massa grunhenta, veja, entope, e me desculpe, culpa do órgão público? Não foi o órgão público. Não foi o órgão público. Não, eu garanto para você que ninguém vai. A população tem que entender também que tem que fazer, colaborar tem que com a fazer parte a sua dela. parte. Tem que fazer a sua parte. Veja, a gente fala muito isso, eu dou muita palestra sobre isso, conscientização ambiental. Veja, lixo, a gente tem que jogar no lixo. Até falando nessa questão do lixo mesmo, como que está aquela situação do lixo com relação às áreas de recarga, né? Principalmente Zona Leste ali, essa questão do lixo, há um risco eminente de contaminação do lençol? Então, como é que está essa situação? Vamos lá. Você anda pela cidade e de uma forma injustificada criticam a nossa prefeita. Então, por que não olha nas administrações bem anteriores, não é de 4 anos atrás, de 8 anos atrás, não, mas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, onde é que era jogado o lixo? Jardim Juliana. Pois é. Zona Leste. Zona Leste. Região de recarga. Região de recarga. Não é? Por que naquela época, aqueles vereadores que estavam lá, permitiram que fizesse isso? Porque lá é uma região de recarga do aquífero. Não é? Então, pode contaminar? Pode. Mas nós temos uma grande vantagem. Também deixa eu dar boa notícia, né? Não é assim bom. também? Vamos lá. Então, veja. Quando você olha a água, você tem dois
dois movimentos. Você tem o movimento vertical, que tem a força da gravidade que ajuda, e você tem o movimento horizontal, que a água também tem que correr. Então, como ela demora muito para correr nesse sentido, a probabilidade de contaminação é pequena. Mas, daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, talvez nós tenhamos contaminado o aquífero. Pelo menos uma das bolinhas da laranja nós contaminamos. Bom, nós já estamos aqui com 22 minutos e tem algo interessante ali que é um hidrômetro. Com certeza isso vai interessar a população falar sobre isso. Falar sobre como funciona o hidrômetro. Isso. Deixa se você puder mostrar para a câmera lá, esse corte aí. Tá, ali, então, né? Isso, vamos mostrar. Deixa só orientar o pessoal. Primeira coisa, trocou o hidrômetro da minha casa, a minha conta de água explodiu, subiu. Quase todo mundo fala isso. Todo mundo. Bom, então vamos analisar uma coisa. Nada é eterno, ok? Nada é eterno. Chega uma hora que há um desgaste natural. Devemos lembrar que dentro do hidrômetro, que nós chamamos erroneamente de relógio, dentro do hidrômetro vai passar água, que é solvente universal, flúor e cloro. São 3 componentes. Flúor, para evitar a formação de cárie nas crianças. Cloro, caso a água seja contaminada, repito, caso a água seja contaminada, o cloro vai o quê? Descontaminar a água. E o que acontece? Como funciona o hidrômetro? O hidrômetro é assim, tem um hidrômetro cortado. Por dentro tem acho que dá para perceber, tem uma rodinha, não é? Que com o passar do tempo ela vai o quê? Se desgastando. E aí ela para de girar ou ela não gira corretamente. Consequentemente, não marca o valor exato aqui em cima, no relógio. Certo? Quando eu tiro e ponho um novo, rolamento perfeito. Você não pode querer que um rolamento antigo, gasto, gire da mesma forma que um rolamento novo. E aí aparece o verdadeiro consumo da água. E aí a pessoa, claro, mas eu não pagava isso. O município assusta, né? Assusta. O professor agora, e vereadora, isso. Às vezes a gente vê assim, algumas coisas muito distantes. Por exemplo, eu pagava 40. Tá, tudo bem, tem agora esse desgaste. Pode ser que está aquém da realidade. Mas pagar 1.000 também não é Bom, não é muito longe. Até em cima disso, eu já tive várias reclamações de munícipes. Esse tempo atrás, um me procurou até numa situação parecida. Ele pagava uma média de 100, 150, de repente começou a vir conta de 600, 700, aí de repente abaixou de novo. O DAERP chegou a ir lá ver se tinha algum vazamento na casa. Não tem vazamento na casa. Mas ao mesmo tempo, um morador, o munícipe fala assim, às vezes eu escuto uns estouros, parece que é ar, parece que é pressão. Isso influencia nessa conta? Deixa eu colocar algumas coisas assim. Muito tempo atrás, há muitos anos, quando eu falo muitos anos, 10 anos, 15 anos, os vereadores concordaram em fazer uma tabela de consumo de água, que a gente chama de uma cascata. Eu gasto 20 metros cúbicos, eu pago R$40. Então, 20 metros cúbicos, R$40. Se eu gastar 40 metros cúbicos, teoricamente eu deveria pagar o dobro. Não, você vai pagar 3 vezes mais. Então, é uma progressão. É uma progressão. Por isso que às vezes, é meu caso lá em casa, quando eu gasto 20, 21 metros cúbicos, eu pago 40, 45. Então, mas mais uma vez está faltando informação para a população. Falta informação. Por um pouquinho que você passa mais, às vezes você gasta um pouco mais do que isso, aí já você vai cair na tabela nova entra valores superiores. Se você gastar 60 metros cúbicos de água, você vai pagar 200 e poucos reais. Não, então, eu gostaria de dar uma ênfase maior nisso aí, que o senhor explicasse de novo para o munícipe. Claro. Se eu gasto, então, até uma quantidade... Eu pago um valor X. Tá. Se eu gastar o dobro, eu não vou pagar. Eu não pago 2x. Não paga 2x. Eu pago 3x. Ou às vezes até mais, depende da tabela. Eu não tenho essa tabela que só o DAERP tem. Olha, vereadora, é uma coisa... Essa eu também não sabia. Essa, na realidade, então, seria uma punição por conta do consumo excessivo da água? Não diria uma punição, diria assim uma conscientização. Olha o quanto você está gastando e olha o que está fazendo com o teu dinheiro. Agora, então... eu volto a dizer uma coisa. Eu acho que o DAERP deveria ser mais intensivo nas campanhas de conscientização.
Isso eu acho. Porque isso aí, Entendeu? acho que quase ninguém sabe. Eu acho que o DAERP na escola, está trabalhando, o DAERP na casa, está trabalhando, mas ele tem muito mais um potencial, muito mais isso, tem muita coisa para fazer. Gente, quando estava lá o DAERP, olha, era violento, a gente ia para tudo que é lado, ia de manhã, tarde, de noite, ia lá, madrugada. Eu cheguei a dar palestra, para vocês terem ideia, de madrugada, 2 horas da manhã. Sabe igreja que faz a vigília? Eu sou professor de cursinho, somos bem expansivos, brincalhão e tudo mais e tal. Aí o pessoal chamou, Luiz, você pode dar uma palestra sobre a água? Eu falei, posso. Ó, só tem um detalhe. Qual é? É 2 horas da manhã. Eu falei, mas que isso? Como assim, né? Como assim? Eu vou explicar isso pra minha mulher, né? Não, eu tive que levar minha mulher. Porque eu levei minha mulher, porque imagina 2 horas. 2 horas da manhã da palestra, não fica legal. Mas era aquela vigília, entendeu? Então, às 2 horas da manhã, eu fui dar uma palestra sobre a água lá na igreja, escola, não sei como é que chamava. Mas olha, professor... E essa questão do ar especificamente? Muita gente reclama dessa questão do ar na bomba. Isso é comum? Isso acontece ou não acontece mais? Olha, aí vem 2 coisas interessantes. Quando você quebra um cano, você quebra o cano, passou um caminhão, quebrou o cano, a água vai sair. Vai entrar um ar, sem sombra de dúvida. Quando emenda, esse ar que entrou na tubulação, ele vai embora. E eu tenho que admitir, isso daqui gira também com ar. Por isso que o Edil, querido Edil, Maurílio, companheiro teu, fez uma lei, né, autorizando, me parece, colocar um... Quem quiser colocar um aerador, entendeu? Que tira. Mas isso é um caso ou outro, gente, isso é um caso ou outro. No caso da falta d'água, que tem acontecido muito em Ribeirão Preto, por faltar água, não enche de ar ali de novo? Às vezes a tubulação enche, tem que admitir, tem que admitir. E como corrigir isso fora esse equipamento que você coloca? Não tem como mensurar isso? Não tem como mensurar. Pelo menos eu não tenho conhecimento, enquanto estava no DAERP. Não deveria ser, porque parece que a lei que tem aí, ela autoriza o cidadão a colocar esse equipamento. Isso não deveria ser obrigatório? Bom, então eu vou contar uma coisa para vocês também. Eu sou muito cheio de história, viu? Muito cheio de história. Então, que eu presenciei. Senta que lá vem a presenciei. história. Vocês lembram do... foi vereador, tem a motocicleta, o... Gaiola? Não. Tem a SBS. Foi vereador aqui, caramba. Enfim. Brandani. Isso, o Brandani. Eu estava presente, na época eu estava no DAERP, eu estava presente. O rapaz veio e ofereceu o aerador. Ofereceu, quanto custa? X. O Brandani olhou, falou, mas escuta, por favor, isso daqui eu produzo na minha empresa por x menos. Como é que você pode estar querendo cobrar tudo isso? Mas senhor vereador, eu preciso ter lucro. É um absurdo isso, não é? Então, existem aeradores num preço bem acessível, que a pessoa pode até colocar, pede autorização no DAERP, porque você não pode ir lá mexer as coisas. Entendeu? Você tem que primeiro pedir autorização. Claro. Mas, é o DAERP que coloca ou não? Uma pessoa coloca... Deixa eu ser sincero, eu não estou trabalhando no DAERP, eu não sei claro. como é que está agora a situação. Não, eu sei, mas a minha preocupação não é nem se o DAERP coloca ou não, mas partindo do princípio que a vereadora levantou aqui, isso não deveria ser obrigado. Quando colocar o relógio, já vir com o equipamento? Porque se a gente for para pensar... Pelo menos nas casas novas? E outra, essas regiões onde está faltando muita água, então quer dizer que eles estão pagando ar também, né? Porque falta água todo dia. Mas é muito pouco que eles pagam. Se for pagar é muito pouco, porque não entra ar assim na tubulação. É muito pouco, mas também uma vez se ou for outra. o suficiente para passar para a nova... Para nova tarifa, eu já vou pagar mais. Já vai pagar bem mais, não é? Se eu pensar por esse Aí lado, nós temos que pensar que o executivo tem que mandar uma lei mandando, porque vocês não podem, como vereador, não podem. Mas a vereadora agora vai começar a pensar nisso. Seria uma questão de indicação. Pelo menos para as casas novas, né, vereadora? Uma sugestão. Uma indicação ao casas novas, quando for o DAERP. Aerador. Bom, poderia ser uma indicação para as casas novas, as quadras. Mas eu acho, e não só as fica quadras, uma seriam sugestão. obrigadas a colocar. Fica uma sugestão para a nossa querida vereadora, minha colega, que muito me orgulhou ter estudado junto com você no curso de pós-graduação. Veja, na Europa há um reaproveitamento da água. Isto é, vamos ser honestos,
Eu estou tomando banho. Tudo bem. A água do chuveiro, o que ela tem do meu banho? Tem shampoo, porque eu usei shampoo. Tem condicionador, porque normalmente a mulher, principalmente, shampoo, sabão, e vai. Me desculpe a liberdade, estamos entre adultos, e o pessoal que está nos ouvindo também é adulto. Talvez tenha um xixi, ou número 1. Minha mulher não deixa falar xixi, nem é número 1. Número 1, só. Eu não poderia reaproveitar essa água? Para comer, não. Para beber, não. Mas no vaso sanitário. Alguns condomínios já fazem isso. Mas isso deveria ser, e eu não sei até que ponto isso pode ser possível, já ter uma lei obrigando os condomínios a fazer uma tubulação paralela para este caso. Neste caso tem que fazer um pré-tratamento da água, né? Para depois mandar de volta para dependendo, se você só usar shampoo, não haveria necessidade, entende? No vaso sanitário, entendeu? Que é o que o pessoal faz na Europa, é o que o pessoal faz no Japão. E alguns lugares bem lembrado, água da máquina de lavar. Exatamente. Vereadora, vai ter que pensar bastante agora aí para ter algumas... alguns condomínios têm feito isso em Ribeirão Preto, em outras cidades, de uma forma independente, assim, como uma coisa boa, né? Assim, tem feito assim, como agregando valor realmente ao seu imóvel, colocando esse tipo de material, esse tipo de economia permitindo isso. Às vezes eu já vi, até aqui em Ribeirão Preto, já vi alguns, e é muito bacana o sistema que eles fazem para realmente aproveitar na descarga. É consciência, né? É uma consciência da ambiental, sustentabilidade. Com certeza. Nós já passamos o nosso horário. 30 minutos não dá para nada. Nós vamos ter que trazer o... Parece o meu programa de televisão, 30 minutos. Já passei até do horário. Vereadora, eu quero agradecer a senhora ter tido essa ideia. Eu acho que eu, pelo menos, saio daqui com duas coisas que eu aprendi, que é o aquífero e aliás, 3, o trabalho do DAERP, que eu vou dar mais valor agora. Pode dar valor no trabalho da DAERP. A gente está vendo que é uma coisa tem gente ruim em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo tem gente boa e tem gente ruim. Em qualquer lugar do mundo. Mas a maioria do pessoal do DAERP é boa, viu? O pessoal tem trabalhado. E uma terceira coisa, essa questão da tarifa, que eu não sabia. Essa questão da tarifa é uma questão que eu também desconhecia, como é que era cobrada. Sabia que tinha uma progressão, mas não sabia exatamente como é que funcionava. E o importante é que o telespectador também ficou sabendo, vai se cuidar agora para não passar para a segunda tarifa ou até a terceira. É muito importante economizar. Se já estava na primeira tarifa, por que passou, né? Então tem que economizar aí. Só para terminar, deixa eu dar uma orientação muito importante. Por favor. Eu não gasto tanto de água. Concordem comigo? O relógio só vai girar, ou melhor, desculpe, o hidrômetro só vai girar, vai marcar, se passar alguma coisa aqui. Então, como é que eu descubro se eu tenho um vazamento em casa, sim ou não? É simples, de tudo. Meia-noite, vai no relógio. Tá rodando? Não está rodando. Ótimo, então não está tendo nada. Mas, em todo caso, fecha. Não vai passar água de jeito nenhum. Se no dia seguinte tiver o mesmo valor, realmente não passou nada. Feche todas as torneiras, marque a meia-noite e vai olhar de manhã às 6 horas. Por quê? Porque à noite eu tenho pressão na rede. Se tiver vazamento, vai ser. Se tiver vazamento, vai aparecer à noite o vazamento. Se tiver um cano furadinho, à noite que ele vai pingar. E de gota em gota, nós formamos um oceano. Sim. De gota em gota, eu vou passar de uma tarifa para outra. É verdade. É importante essa recomendação, realmente, da população para poder ver como que funciona, né, e como que ela pode evitar. Se nesse caso, se rodar mesmo fechado, quer dizer que está com problema no hidrômetro. Se tiver fechado, ele não deve rodar de jeito nenhum. Concorda? Se tiver fechado, não deve rodar. Se tiver rodando, ou a torneira não está funcionando, alguma coisa está fora. Tem algum vazamento. Tem algum vazamento. Porque, olha, vamos ser honestos. Sérgio, eu gosto de você, Viviane, eu gosto de você. Olha, hoje à noite eu vou lá trocar o teu hidrômetro só para você pagar mais caro. Não é assim. Órgão público não é também assim, não é verdade? Okay. É verdade. Obrigada, viu, professor? Obrigada por tem trazer essa explicação coisa, tem aqui tanta coisa para a gente falar, entende? É muito... Eu só acho que o DAERP tem que ser mais intensivo em campanha de conscientização. Tem que ser mais, muito mais. Vamos pedir a nossa vereadora aí para entrar em contato com o DAERP. Vamos usar a TV Câmara, gente. Vamos fazer campanha. Claro. Aproveitar essa oportunidade que tem a TV Câmara, é um canal aberto à população, para poder realmente fazer mais campanhas de conscientização sobre o uso da água. Se vocês permitirem, um dia eu gostaria de voltar e falar sobre sustentabilidade.
Ok. Por favor. Tá? Tá marcado, Sobre já. sustentabilidade, mostrar um outro lado. Por que eu vou no supermercado e eu tenho... E aí a gente discute, vai ser interessante. Ótimo. Mas até o agora tem próximo que parar, assunto. vereadora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a viu? você, Sérgio. Obrigado, professor. Estou à disposição. Precisou de mim, estou às ordens. Obrigado a você, principalmente se você começar a economizar água. Muito obrigado. Tchau.